Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Vem. Vamos declarar o título da mensagem, irmão? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós vamos esperar os irmãos acalmar um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos por mais uma comunhão. Nós estamos aqui no teu nome, cheios de temor e tremor, diante da sua palavra, na sua presença, pois estamos reunidos no nome do Senhor. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Oh, e o Senhor, mais do que isso, está dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Por isso, com muita reverência, nós queremos te ouvir nessa noite. Queremos ler a tua palavra, cada versículo, Senhor, com muito temor e tremor, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós nos abrimos a ti, Senhor. Nos livra de ter um ritual aqui hoje, uma liturgia. Nós queremos realmente ouvir a sua voz, Senhor Jesus, porque a sua voz nos cura. A sua palavra tem poder para salvar nossa alma. O Senhor conhece a debilidade de cada um aqui, nossas fraquezas, nossas faltas, mas o Senhor tem poder para curar. O Senhor não está aqui para nos julgar, o Senhor está aqui para nos salvar. Ó Senhor Jesus. Por isso não esconda nada de nós. Pode falar para nós, Senhor. Pode nos expor ao máximo, que nós queremos arrepender, confessar e ser curado. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então hoje tem um novo mandamento, né, que o Senhor Jesus deu para nós. Agora nós vamos falar de novo, hein? Forte. O título da mensagem é, como está escrito aqui, não está? Novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Aleluia. Não é só para quem é casado não, viu? Olha para o irmão do seu lado aí. Pode ser o irmão chato, o irmão gente boa. Tem que amar. Esse é o mandamento. Amai-vos uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa semana Deus falou forte para nós, né? Creio que a maioria dos irmãos leram o alimento diário. A maioria dos irmãos receberam a imersão, né? Quem está no grupo da igreja aí recebeu também. E quem conseguiu aproveitar o momento, né? Por quê? Porque você tem a Bíblia na sua mão. Aí a palavra revelada chega até você. E você tem a palavra fundamental, a Bíblia, da qual a revelação sai. Aí você pode, na sua casa, ter a presença do Senhor, ler o que Deus está falando nos dias atuais e mergulhar na Bíblia. Puxa, irmãos, esse é um privilégio muito grande, né? Amém. Senhor Jesus. Em João capítulo 13, né? Começa assim. Todos estão aí já, né? A mensagem dessa semana é o capítulo 13 do Evangelho de João. Ora, versículo 1, né? João 13, 1. Ora, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ó Senhor Jesus. Durante a ceia, ó Senhor. Então, aqui foi a última, né, vez que o Senhor ceiou com os discípulos.
essa Páscoa aqui, o cordeiro, não seria aquele cordeiro dos rituais dos judeus, mas o cordeiro seria o Senhor mesmo. Ele seria esse cordeiro. Ele ia morrer na cruz por nós. E antes que acontecesse isso, o Senhor teve essa ceia com eles. Senhor Jesus. E essa frase aqui é marcante, né, irmãos? Chegou a hora dele passar deste mundo para o Pai. Vírgula. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-as até ao fim. Irmãos, nós podemos declarar que isso aqui é o Senhor falando para mim e para você. Amém. O Senhor nos amou até o fim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Se você buscar lá no grego, lá no original, lá, amou até o fim, amou ao máximo. Amém. Irmãos, é o máximo de amor que poderia existir nesse universo. Tudo que você precisa na sua vida para ser um vencedor, Deus chamou esse tanto. É rico, não é? Amém. Não importa a sua carência, o amor do Senhor é o máximo que você precisa. Amém. Não faltou nada, irmãos. O Senhor nos amou ao máximo. Amém. Senhor Jesus. Amém. E nessa reunião, se nós abrirmos o nosso coração, nós vamos tocar na necessidade que nós temos, tocar nesse amor de Deus. E nós vamos ver que nada falta para nós, porque o Senhor nos amou até o fim. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Antes de entrar nesse encargo forte aqui, irmãos, essa semana orando, tendo comunhão, ouvindo a palavra e mesclando, né, com o que Deus está falando conosco nesses dias, eu fiquei muito encorajado, porque nós ouvimos uma palavra assim, né? Aonde estou e para onde vou, né? Irmãos, onde nós estamos hoje, é muito importante você ter consciência de onde você está hoje. Nós não estamos numa religião, nós não estamos numa instituição humana, nós não estamos num grupo denominacional, nós estamos no corpo de Cristo. Amém. Quando eu e você fomos batizados, nós fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Amém. Eu não vou ler todos os versículos porque não dá tempo, né? Mas só para nós desfrutarmos, irmãos. Pensa bem, você estava, Efésios, né, deixa claro para nós, capítulo 2, que você estava no mundo, sem Deus, sem esperança. Os irmãos lembram desse versículo? Eu vou ler rapidinho, só para relembrar um pouco, né? Porque onde Deus nos colocou, irmãos, é um lugar maravilhoso. Amém. Senhor Jesus. Rapidinho aí, olha, Efésios 2. Vamos pegar o endereço dele aí. Efésios capítulo 2. Fala assim, ó. É o versículo. Ó Senhor Jesus. Naquele tempo, capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então essa é a condição de todo homem sem Cristo. Todo homem sem Cristo, gentio, não judeu, e depois que Cristo veio também, até mesmo judeu, né? Está complicado. Naquele tempo estavam sem Cristo. Os irmãos lembram, né? Quando você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então não tinha promessa. Nós não somos judeus de nascença, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança no mundo. Qual a esperança que você tem? Morrer e pronto, um dia vai morrer. Sem esperança, sem Deus e no mundo, que jaz do maligno, que é o diabo, que é o príncipe do mundo. Irmãos, essa é a condição de todo homem, e essa era a nossa condição. Então isso aí é de onde nós viemos, irmãos. Não é um lugar muito bom, mas o Senhor foi rico em misericórdia. Nós cremos em Jesus, nós confessamos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida. E o Senhor nos batizou, irmão. Não, esse eu não vou ler mesmo, que é 1 Coríntios 12, 11. Fala o quê? Que eu e você fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Todos nós, irmãos, fomos batizados em um só Espírito. E agora nós estamos. E quando você saiu da água, isso aconteceu com milhões de crentes.
Quando ele converteu e saiu da água, alguém falou para ele assim: você é membro da instituição tal. Você é membro da instituição X, Y e etc. Os irmãos lembram disso? Muitos passaram por isso. Mas você que vive a vida da igreja, quando você foi batizado e você saiu da água, você tinha a realidade do Espírito, era a realidade da vida da igreja. Você e eu fomos batizados para o corpo de Cristo. Nós não fomos inseridos numa instituição, num lugar cheio de regras, de hierarquia, de um manda. Poucos podem saber e conhecer profundamente a Bíblia, o resto é liderado. É melhor que nem saibam tudo, porque quanto menos conhecimento, quanto menos conhecer da palavra, mais fácil vai ser conduzir essas pessoas. Vamos pôr medo nela. Se você parar, você vai para o inferno. Esse evangelho foi pregado por anos, irmãos. Mas pela misericórdia, Deus usou, muita gente converteu assim, né? Não para não. Se você parar de congregar, você vai para o lago de fogo. Então a pessoa converte e fica ali presa. Não use determinada roupa e tal, colocou doutrinas de homens e tal, porque o medo segurava. Mas alguém explicou isso? Alguém te colocou assim na vida da igreja? Irmãos, somos batizados para dentro do corpo. Amém. E vivemos a vida da igreja. Amém. O lugar que quem reina é o cabeça, Cristo. Amém. E Ele reina por meio da vida. Amém. Você converteu, eu converti, mas se a vida de Deus não crescer em nós, nós vamos para o mundo, irmãos. Nós vamos enganar os irmãos, porque Deus a gente não engana. Vai ser o crente Raimundo, né? Irmão Juvenal, né? Como é que é o crente Raimundo? Irmão Juvenal um dia falou comigo na loja: você conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Não é assim? Por quê, irmãos? Converteu, foi batizado, mas a vida de Deus não cresceu. O evangelho puro não foi pregado. O evangelho do reino não foi pregado. Só o evangelho do medo, mas uma hora não suporta, não consegue. Porque a vida de Deus, se não crescer, irmãos, não adianta tampar o sol com a peneira. Não vai reinar. Não vai governar o mundo que é de vir. Mas também não vai ter uma vida vitoriosa na igreja. Não vai servir, só vai reclamar. Irmãos, graças a Deus pela vida da igreja. É uma palavra de dois gumes, uma espada de dois gumes. Corta quem fala, corta quem ouve, separa a alma de espírito. Irmãos, é impressionante a palavra da vida da igreja, né? É uma palavra que muda a nossa vida de fato. Senhor Jesus. E quando Deus nos criou, irmãos, Ele nos criou para Ele. E nos colocou na igreja para Ele. Aí essa semana, quem leu a imersão desfrutou, Colossenses 1,16. Fomos criados por meio dEle e para Ele. Vamos declarar? Fomos criados por meio dEle e para Ele. Irmãos, a minha vida é para Ele. A sua vida é para Ele. E você só existe por causa dEle. Qual o sentido da minha vida, irmãos, se não for servir ao meu Senhor? Você pode ganhar o mundo inteiro e vai perder sua alma. Então, irmão, se tirar a igreja de nós, se tirar o servir ao Senhor de nós, qual vai ser o sentido da nossa vida? Qual vai ser a nossa esperança? Que fora do corpo eu não cresço em vida, eu não funciono, eu não recebo a seiva da vida, o sangue, eu não recebo a palavra que Deus está dispensando. Ó Senhor Jesus! Então a nossa origem, irmãos, ela é maravilhosa. Ela é o próprio Deus. Amém. E a igreja que nós reunimos hoje, irmãos, a vida da igreja. Para de falar com as pessoas para você economizar palavras. Aonde você reúne? Eu sei que tem irmão que até hoje dá essa escapada. Eu reúno na igreja local. Oh Senhor Jesus. Não é isso, irmãos. A palavra local significa localidade, cidade. Nós reunimos na igreja que está em João Molevade, que é o corpo de Cristo. Todo aquele que converteu reúne na igreja de João Molevade. Mas Deus nos fez um grupo de pessoas que vivem essa realidade, como a igreja na cidade. É a única coisa que Deus deixou prática para não dividir o corpo dele. Em uma cidade não pode haver 2, 3, 10 grupos dividindo o corpo de Cristo. Tem que haver um povo que vive encabeçado por Cristo. Amém. Que não divide, porque sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Amém.
Ainda que um irmão pisar no meu carro, eu tenho que amá-lo, perdoá-lo, porque eu sou membro dele. Como eu vou cortar esse irmão na minha comunhão? Eu não vou cortar minha mão e jogar fora. Quem tem coragem de cortar? Você não gosta? Sua mão é feia. Minha mão ficou feia, esquisita. Vou cortar minha mão e jogar fora. Alguém faz isso? Cortar o dedo e jogar fora? Não, ninguém faz, irmão. Então não importa, esse irmão é chato ou não é chato, é religioso ou não é religioso, ele é seu irmão, ele é um membro do corpo de Cristo, ele faz parte de nós, irmão. Nós temos uma ligação de vida. Você não está aqui porque você assinou o rol de membros, você está aqui porque você é filho de Deus, membro do corpo de Cristo, tem a vida de Deus. Aí nós somos membros uns dos outros. Não tem como cortar a ligação. Se eu tiver problema com algum irmão que amanhã partiu o pão, vou ter problema, irmãos. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu vou ser réu do corpo, eu estou dividindo. Só de eu partir o pão com raiva da Júlia, já tem problema para mim, irmãos. E olha que ela me faz raiva. Então eu tenho que perdoar a Júlia. É assim, irmãos. Tem que amar a Júlia. E nem o Vinícius, obrigado, né? Casou. Mas eu não sou obrigado. Eu sou obrigado, irmãos. Eu sou membro do corpo de Cristo. Ela é membro. Eu sou membro. É a mesma vida. Se eu tiver com problema com ela, irmãos, o Espírito Santo não age na minha vida. Não age, irmãos. Não age. Aonde arrancou ódio, falta de perdão, barra a vida. É assim, irmão. Não há comunhão. Não deis lugar ao diabo. Lê lá Efésios. Está escrito lá. Se você tiver problema com qualquer membro do corpo de Cristo, você está dando lugar para o diabo. Há uma separação. Então a igreja é o corpo de Cristo. Que visão gloriosa, hein? Amém. Temos que viver essa visão. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós sabemos que a história da igreja quis barrar isso. Mas não é assim na Bíblia, irmãos. Em Atos capítulo 2, quando o Senhor gerou a igreja, Ele deu a solução para isso, que é o crescimento de vida. Atos 2, capítulo 2 de Atos, né? Quando foram salvos 3.000 pessoas, tinha 12 apóstolos, 11 porque Judas tinha sido levado embora, né? O diabo usou ele saiu fora. E aí, Deus começou a usar Pedro na liderança, e aí aconteceu algo muito diferente, né? Ele levantou, pregou ali o evangelho, batizou quase 3.000 pessoas, eram 12, 120 galileus ali orando no dia do Pentecoste, para o Senhor mandar o Espírito. 120 é fácil controlar, né? Aí de repente batiza quase 3.000. Como cuidar desse povo, irmão? Como manter esse povo unido? Falando a mesma coisa, mesma disposição mental, mesmo parecer, mesma visão, unidade. Como Deus deixou um princípio na Bíblia? Versículo 42 do capítulo 2: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha o impacto, irmãos. Olha o impacto da salvação. Olha o impacto da unidade. Olha o impacto da palavra de Deus sendo ruminada, sendo imergida, sendo lida, orada, com temor e tremor. Tinha problema aqui entre eles, irmãos? Quem leu o livro de Atos todo vai ver que tinha. Irmãos, eram pessoas complicadas. Tinha viúva aqui que começou a reclamar depois. Tinha todo tipo de gente aqui, irmãos. Salvou aqui, não foi só judeu, não. Salvou uma turma. Tinha briga, tinha tudo. Mas o que fez a unidade e a salvação aí? Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, o princípio Deus deixou aqui. Quando há a perseverança no ensinamento dos apóstolos, há unidade. Amém.
Não tem que inventar nada, irmãos. Enquanto houve o ensinamento forte dos apóstolos, a igreja fluiu aqui, ó. Depois você lê o livro de Atos. Vai lendo. Atos dos Apóstolos. Eu mudei o nome dele, né? Vários irmãos já mudaram o nome desse livro. É Atos do Espírito. Porque o Espírito deu uma revelação para os apóstolos. Deus usou Pedro na liderança. E eles não tinham problema com isso. Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento, né? Doutrina no original é ensinamento. E eles perseveravam dia a dia. E eles tinham reuniões de casa, porque não cabia todo mundo num lugar grande, né? Mas tinha reunião grande, você viu aqui, né? Eles iam para o templo ainda ali, que tinha aquele templo antigo, cabia muita gente ali. Aí eles reuniam, mas como cuidar da multidão? Só levando todos diariamente. É a reunião só domingo que eles tinham aqui? Só domingo, só sábado. Só quarta, sábado e domingo. Não. Diariamente. Unânimes. Aleluia! Olha, partiu o pão de casa em casa, tomava a refeição com alegria e singeleza. Irmãos, que impacto! Deus tem falado isso para nós ou não tem nesses últimos dias? Tem usado, irmão, nosso irmão Pedro, para refalar isso aqui, para mostrar que isso aqui nunca devia ter acabado. Quem acabou com isso aqui foi o diabo. Lá depois que os apóstolos morreram, o que aconteceu? Logo os apóstolos foram morrendo, aí sobrou João, revelou a Bíblia, selou. Aí depois de João, os Antipas, quem lê lá, conhecer a história da igreja vai ver, tinha os Antipas ali ainda, mataram ali ainda em Esmirna, e depois veio a política, e depois veio junto com a política o clericalismo, aí depois ficou 1000 anos, irmãos, surgiu o regime papal, esconderam a Bíblia, selada, escondeu a palavra de Deus aqui, e aí não gerava ninguém. Mas de repente, nesses 1000 anos, algum padre convertia. Eu sempre lembro desse, por isso que eu só falo esse. John Hus, 23 aninhos, converteu. A palavra profética estava com ele, irmãos, ele converteu. E na hora que ele ia rezar a missa, ele não rezava, ele abria a Bíblia e falava na linguagem do povo, não falava em latim. Aí sabe o que aconteceu com esse homem? O diabo falou, a palavra profética voltando aí. Morreu na fogueira. 23 anos, foi morto na fogueira. Passou um tempo, outro converteu. Esse 23 anos é Savonarola. Depois de um tempo, John Hus converteu também. Era padre também, converteu, irmãos. Que maravilha, a palavra profética voltou. Alguém tendo revelação do Espírito Santo e transmitindo a palavra no meio das trevas ali. Só mentirada, só o diabo vendendo salvação, dinheiro para cá, dinheiro para lá, até os reis tomando bênção, né? Para os papas, irmão, naquela época eles casavam, tinha situação, orgia, era assim. Irmãos, o negócio era diabo puro mesmo. Isso durou 1000 anos, irmãos. O que aconteceu? Esse homem abriu a Bíblia, Deus revelou para ele e começou a falar. E ele durou um tempo maior. Mas aí o Papa falou, chama esse homem. Colocou ele diante de uma multidão, fez uma fogueira bem boa, amarrou ele lá e falou o seguinte: tudo que você está falando aí, você vai desmentir aqui, você vai ser salvo. O que vocês acham que ele fez? Desmentiu? Ele falou o seguinte: vocês vão me calar aqui hoje, mas Deus vai, daqui a 100 anos, ele profetizou, irmãos. Era o falar profético da época. Só aquele homem, irmãos, tinha o falar de Deus vivo, o Espírito revelou para ele. Aí ele falou assim: daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matá-lo. Passou, morreu na fogueira, 100 anos, Martim Lutero foi levantado, converteu também, converteu outro padre, só padre que tinha acesso à Bíblia, converteu mais um, e esse Deus guardou ele. Deus não deixou o império maligno, o diabo, matar quem? Martim Lutero. Martim Lutero não morreu, traduziu a Bíblia na linguagem do povo, e o Senhor começou a avançar, a reforma chegou, aleluia, no século XVI. Só que as verdades da reforma não conseguiu voltar a esse princípio de Atos 2. Muitas verdades sendo abertas e muitas divisões sendo feitas. E surgiu todas as denominações que vocês conhecem hoje, por causa da falta de um falar de Deus para ser seguido de maneira unânime. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão.
Aí o 47, a palavra de Deus ia tanto desfrute, alimento na palavra, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque tinha uma palavra de direção, tinha um falar vivo de Deus. Ó Senhor Jesus, como está em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que é o falar de comando, irmãos. É o que o Espírito diz às igrejas. É a direção, a ordem de Deus. Aí nada barra, porque todos são unânimes nessa palavra. Aí, irmãos, em 1920 e pouquinho ali, ó, no meio dessa confusão toda, Deus salva um jovem. E esse jovem mergulha na Bíblia, toca na palavra e chega para o seu pastor. Ele converteu na Metodista no interior da China e falou assim: meu pastor, porque ele entendia que tinha que ter submissa à autoridade que Deus cuidou dele. Eu vi algo na palavra, Deus me mostrou, e eu estou achando que está faltando alguma coisa para Deus avançar. Esse pastor virou para ele e falou assim: meu filho, é isso mesmo que você viu, é o correto, é o que Deus está falando de fato agora, mas eu não posso largar meu carro, eu vivo disso. Agora, se Deus te falou isso, avança, seja obediente ao Espírito. Amém. Se o Espírito falou e mostrou, irmãos, vou falar profético. Amém. Esse irmão posicionou na base da unidade. Ele viu, irmãos, que a igreja não é doutrinas, não é verdades isoladas, mas a igreja é o corpo de Cristo. Amém. E tem que ser praticada na base da unidade. E tem promessas da Bíblia: aonde a unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Irmãos, Deus, quando estabelece um lugar de adoração, Ele dispensa toda a riqueza principal. Pode ser um pequenino no rebanho, mas se está posicionado onde Deus escolheu, pode preparar, irmãos, o coração. Deus vai dispensar a vida para ele. Amém. Revelações e revelações. E não parou mais, irmãos. Esse irmão Li, Deus usou, mas o diabo queria parar o falar profético. Vamos prender esse homem lá na China comunista. Prende, põe ele na prisão. Inventaram mentiras e mentiras com o nome dele. Ele enviou o irmão Li para a ilha de Taiwan, que era a ilha rebelde, né? Que até hoje é considerada a rebelde da China. E ali, irmão, o evangelho espalhou. Milhares, até hoje, se você for lá, a vida da igreja, tem igreja que tem 20 mil irmãos, tem igreja que tem 10 mil irmãos. Amém. Tem igreja que tem 5 mil irmãos. Lá é muito populoso, né? E o evangelho espalhou, foi para os Estados Unidos. E nessa comunhão, Deus um dia usou esse irmão Li, que estava levando esse falar profético, falar de Deus atual, revelação. Quem já leu os estudos vidas, ele fica louco. Como que Deus revelou tanto para aquele homem? Não é porque ele era melhor, irmãos. É um membro do corpo de Cristo. Porém, fundamentado na base adequada. Amém. Coração adequado. Amém. Deus achou um vaso e revelou. Por meio dele enviou o irmão Doni, que muitos aqui conhecem. E ele veio, pela misericórdia de Deus, para a América do Sul. E essa revelação chegou em João Boulevard, irmão. Ó Senhor Jesus. Eu me converti em 1988 com 16 anos. 88. Cheguei em Boulevard assim, no mundo sujo, mas muito sujo, do mundo. 16 aninhos. E aí achei um grupo de irmãos lendo um livro que chamava Vida Cristã Normal da Igreja. E esses irmãos começaram a ver a visão da igreja. E eu fui envolvido com isso e fui ganho. Outros irmãos foram ganhos. Aleluia. Amém. Deus avançou. Amém. Puxa, nós chegou até hoje. Amém. Nós reunimos na igreja em João Boulevard. Amém. Aonde nós estamos, irmãos? Aonde você está? Numa denominação? Num grupo livre? Nós estamos fundamentados no ensinamento dos apóstolos. Amém. Fica claro disso, irmãos. Esse irmão Doni, que Deus usou demais, gerou muitos cooperadores. Amém. E dentre eles, antes disso, Deus usou esse irmão para trazer uma verdade para nós, que era o refalar do falar profético do irmão Li. Deixa eu ver se tem uns dinossauros aqui que vai lembrar. Que tem uns dinossauros. Dinossauro é aquele irmão antigo, né? Que viu a vida da igreja desde essa época. Eda está despistando olhando para o alto ali, mas ele é dinossauro. A barba branca. Só não ficou careca. Olha só, irmãos, como é que é sério isso. Nós reunindo aqui, caminhando,
aí veio a verdade para nós, que a igreja, que é o corpo de Cristo, tem que ser vivida diariamente. E nós temos que aprender a viver no Espírito a todo momento. Orar sem cessar. E aí o irmão revelou, mostrou para nós na Bíblia que o invocar o nome do Senhor está em toda a Bíblia. E que a igreja primitiva, como nunca tinha deixado de ser, os irmãos invocavam o Senhor não só nas reuniões, ou nos chamados cultos, mas em 1 Coríntios 1, 2 e vários outros lugares mostra que eles invocavam o Senhor em todo lugar. Amém. E mais ainda, eles eram conhecidos pelo invocar o nome do Senhor. Amém. Irmãos, quando essa verdade chegou até nós ficamos loucos de alegria. E falar, então nós vamos ter que invocar em todo lugar. Em todo lugar. E na reunião, em casa. Eu já fui acordar de madrugada várias vezes, que eu ia dormir, invocava tanto o Senhor que eu dormia invocando. Meu irmão, eu dormia na beliche, meu irmão chutava de cima para baixo, me acordando. Acorda! Ele não está aqui hoje, né? Mata a reunião direto. Chutou de baixo para cima. O que foi? O que está acontecendo? Para de rezar. Ele não era convertido. Para de rezar. Ele, que é isso, meu? Você está só assim, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu estava dormindo, irmãos. Mas invocando o nome do Senhor, né? Irmãos, olha só. Só que quando essa verdade veio, ela veio de uma maneira muito, como é que eu posso falar? Densa. A gente queria praticar de todo jeito. E aí quando a gente reunia, nós invocávamos igual um exército. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos lembram disso? Agora imagine, irmãos, como nós começamos a praticar isso na reunião da igreja. E alguns irmãos ouvindo isso. Irmão, tinha irmão que chegava na reunião e ia embora para casa. Que é isso? Isso é mantra. Isso é coisa de chinês. Vocês estão doidos? Vocês estão tomando o nome do Senhor em vão. Irmãos, a gente ouvia coisas absurdas. Mas essa verdade chegou assim. E nós éramos simples. E queria praticar. Mas aqueles irmãos que tinham ganhado a visão também, que tinham muita bagagem de onde vieram, ficou bravo com nós. Ficou bravo. Mas Deus foi dando misericórdias, permaneceu. Nós permanecemos. Amém. E o Senhor foi ajustando e mostrando a realidade de invocar o nome. Aí nós começamos a ganhar. Que invocar é respirar. Que invocar no dia a dia. Que invocar em todo lugar. Hoje, irmãos, a gente invoca o Senhor até sem perceber, né? Mateus deu um testemunho para nós. Lá na loja tem vários testemunhos. A gente contrata uma pessoa para trabalhar conosco. Ela sobe a escada xingando o cliente e fala até palavrão. Passa um mês conosco, ela já sobe a escada invocando o nome do Senhor. Só de nos ver invocar, vai santificando, vai salvando. E hoje invocar o nome do Senhor é a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós invocamos em todo lugar, eu não é, irmão? Alguém aqui tem vergonha de invocar o nome do Senhor? Na fila, no supermercado, no banco, no trabalho, nós invocamos em alta voz. Amém. Sem vergonha nenhuma. Mas não foi fácil, não foi uma verdade que muitos pararam por causa dela. Essa foi uma parte da história da igreja de uma levagem. Mas nós prosseguimos. Amém. Aí eu fui, a primeira conferência que eu fui, o Enio me levou. Eu tinha 17 anos, de menor. Trabalhava com meu pai, o pai liderou e fui. Lá na instância. Cheguei lá. Aí o irmão Domi nos atendeu. O irmão que cooperava na região, que era o Pedro Alcântara. Aí nos levou e falou: esses meninos aqui querem ter uma comunhão com o senhor aqui e tal. Aí ele nos atendeu. Chamou um irmão para traduzir, né? Aí o irmão traduziu, nós falamos: irmãos, irmão Levar tinha chegado a mais ou menos 50 irmãos. Mas a metade desses irmãos não tinha clareza dessa palavra profética. Um irmão chegou para mim, um irmão que eu amava, a gente cuidava muito dele, jantava com ele, cuidava da gente, muito gostoso. Ele falou comigo assim: irmão, sinto muito. Para mim, vocês tratam esse irmão Dom igual o Papa. Puxa, irmão, aquilo me matou. Foi uma facada no meu coração. Eu falei: meu Deus, não é possível esse irmão estar pensando nisso. E aí ficava um grupo sem clareza, outro grupo querendo avançar e aquela coisa. Aí nós explicamos isso para o irmão Dom. Irmão Dom, que está acontecendo isso, tal. E um grupo assim, tal. Ele falou só uma frase comigo e o Enio. É o seguinte, irmãos: vocês vão escolher quem vocês amam. Esse irmão, de maneira, o afeto natural seus, ama demais esse irmão, ou esses irmãos que estão com dificuldade, ou vocês amam a vontade de Deus. Façam a escolha de vocês. Se vocês amar a vontade de Deus, pratique o que Deus está falando para nós.
E a palavra vai fazer a obra. Amém. Irmão, vocês acreditam? Só isso conosco naquele tempo. A palavra vai mudar. A palavra vai lavar. Amém. E Deus vai mudar as coisas. Amém. Simplesmente seja simples. Amém. Sejam puros. Ame os irmãos. Mas não deixe de praticar tudo que Deus está falando para nós. Amém. Porque o que o diabo quer é barrar o falar de Deus. Porque cada era, Deus tem um falar específico. Deus tem uma prática. Deus tem um mover. E o diabo sabe disso. Eu vou matar, vou prender, vou parar. Vou fazer alguns parar para desanimar. Vou aquele irmão que você menos esperava. Puxa, teve dificuldade. Irmãos, é a mesma coisa. Aí eu vim com esse encargo, eu e o Eno, no meio da rua, com alguns irmãos, chegamos com o irmão e falou: irmão, vamos falar isso para nós. Amém. Vamos tomar uma decisão então. A decisão é: tudo que Deus falar no seu mover, na sua palavra, nós vamos com simplicidade, amor e muito carinho, nós vamos praticar. Amém. Com muito temor e tremor. Irmãos, e assim foi. Amém. E até hoje estamos aqui. Amém. Sendo um com o falar de Deus. Amém. Praticando a palavra de maneira simples. Amém. E as coisas vão caminhando, vão mudando, vão ajustando, vão encaixando. E quem permanece? O Senhor avança. Amém. Irmãos, por isso nós temos que ajudar uns aos outros. Amém. Vamos prosseguir juntos. Amém. Por isso que essa palavra do Evangelho de João, capítulo 13, irmãos, ela caiu. Eu não consegui liberar assim, falar esse ponto sem entrar nesse aspecto da igreja de Monlevade que nós vivemos aqui há muitos anos. Por quê? Porque aqui está falando o seguinte: que durante a ceia, que é o capítulo 13 e 2, né? Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele ia morrer e ressuscitar, levantou-se da ceia. Olha o que o Senhor Jesus fez, irmãos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, não dá para entender. Olha o que o Senhor fez. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que humilhação, que humildade, que modelo, que simplicidade, que princípio o Senhor Jesus deixou para nós. Do capítulo 1 até o 12, que nós já vimos em João, mostrou que Deus se tornou homem e ele veio para trazer Deus para nós. Do capítulo 14 até o capítulo 21 de João, vai mostrar que o encargo do Evangelho é nos levar para Deus. Está vendo? Dois encargos no Evangelho de João. E o capítulo 13 está no meio disso. Por que tem esse lavar os pés aqui? Por que tem Judas aqui no meio? Nesse entroncamento, nessa mudança de encargo. Ó Senhor Jesus. O primeiro encargo nós já desfrutamos ele, irmãos. Quando Jesus se tornou um homem e veio nessa terra, morreu e ressuscitou, ele trouxe Deus para nós. Amém. Nós não cremos nisso? Amém. Jesus é Deus encarnado. Amém. Quando ele tira as vestes aqui, irmãos, a veste na Bíblia representa a nossa conduta, a nossa atitude, as nossas virtudes, tudo que nós fazemos, deixamos de fazer. É todo o seu histórico de vida, é o seu viver. Quando Jesus tira essa vestimenta aqui, já está representando o que ele fez quando ele desceu da glória. Ele se esvaziou, ele deixou a posição de Deus e se tornou um servo, um ser humano, e nos serviu até a morte, e nos amou até o fim. Irmão, o Senhor desceu da glória, ele tirou suas vestes e se humilhou. Imagine se Deus viesse até nós como Deus. Nós morreríamos. Sabia disso? Com esse corpo do pecado, se a glória de Deus manifestasse para nós aqui agora, cairíamos todos mortos. Então Jesus, Deus, se tornou homem para vir até a mim e você. Nós não poderíamos nunca ir até Deus, porque somos pecadores, mas Deus pode vir até nós. Amém. Mas para ele vir, ele teve que pagar um preço muito alto. Ele teve que te amar até o fim. Porque há sujeira em nós, há pecado, há separação entre nós e Deus. Então Jesus teve que se esvaziar ao máximo.
E aí o Senhor se esvaziou por amor a nós, tirou a vestimenta de cima, que ao esvaziar dele, da glória dele, se humilhou, tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Cingir é igual você pôr um cinto, né? Cingir. Ele amarrou a toalha, abaixou-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Até Judas teve o pé lavado. Ele sabia que Judas iria o trair. E ele foi lavando o pé de cada um e enxugando. Oh Senhor Jesus, amém. Que riqueza, hein, irmãos? Amém. Que vida, que poder de Deus, hein? É isso que Deus espera de mim e de você. Amém. E Ele fez isso para deixar um modelo para nós. Sim. O versículo 12 fala assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? O que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. 34 fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, o Senhor lavou. Pedro falou assim: o Senhor não vai me lavar, nunca me lavarás os pés. Versículo 8. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí nós vimos que Pedro falou: então me lava tudo, né? Lava a cabeça. Irmãos, mas a luz aqui é o quê? Dá o banho completo, né? Aí o Senhor falou: não. Você já está limpo. Vós já estão limpos. Só tem que lavar os pés. Vocês já estão limpos. João 15, 3, né? 1, 2. Quem nos limpa é a palavra de Deus. O Senhor falou para eles também: vós também já estão limpos pela palavra de Deus. A palavra limpa, a palavra santifica, a palavra nos purifica. Amém. Irmãos, mas os pés tem que lavar. Nós já estamos limpos, mas os pés tem que lavar. Os pés é o contato com a terra, representa isso. É a poeira do mundo. Tem que lavar, irmãos. É espiritual isso, tá? Sabe que tem algumas denominações que praticam isso até hoje, né? Lavar o pé mesmo, literalmente. Mas não é isso, irmãos. Aqui é um símbolo, uma tipologia. Temos que lavar os pés uns dos outros. Mas o que lava mesmo? É a palavra. Amém. Mas para lavar, irmãos, para a sua palavra realmente lavar o irmão da poeira do mundo, de uma vida longe de Deus, de uma vida distante do falar atual de Deus, para você lavar esse irmão e para você me lavar, primeira coisa que tem que fazer é o que mesmo? Despir-se. Tem que tirar. Tem que tirar as vestes. Tem que se humilhar. Não chega para ter comunhão com os irmãos cheio. Você já chega de cima para baixo. Vou ter comunhão com o Afonso, eu vou dar uma ajuda para o Afonso. Não tem isso, irmãos. Eu tenho que considerar um superior ao outro. Amém. Nós temos que nos humilhar. Amém. Quando você chegar para ter comunhão com o irmão, você vê que ele está empoeirado, e às vezes ele está realmente, está meio distante, a poeira está quase subindo, né? Você tem que se esvaziar primeiro, se humilhar, ajoelhar na presença de Deus, orar, acabar com o seu ego, rasgar o ego, falou: me livra desse orgulho, me livra de achar que eu estou muito errado, me livra de achar que eu sou melhor do que ele. Irmão, tem que tomar o maior cuidado com isso. De joelho, humilhação, aí sim nós vamos ter comunhão na palavra, porque o que vai ajudar o irmão não é a sua opinião para ele, mas é a palavra que Deus tem falado.
Ajude o irmão e o irmão me ajude. Eu tenho que ajudar o irmão me ajudar a quê? A entrar na palavra que Deus está falando. Isso lava os pés. Isso nos tira do mundo, nos tira da poeira. Ó Senhor Jesus! Amém. Vou passar o bastão aqui, irmão. Uma encrenca que eu vou dar aqui para o Vinícius, porque já é 8h28, aquele ali, né? Aquele ali é nosso favor. O Vinícius vai cooperar conosco aqui no... Aleluia. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Nossa, Senhor Jesus. Amém. Então vamos compartilhar em grupos, né? É mais ou menos. Nossa, Senhor Jesus. Amém. Eu estive falando assim, Senhor Jesus, o que eu vou falar agora? Toma, meu compartilhar. Mas a gente teve comunhão antes, né, da mensagem, uma coisa que me tocou assim, né? Como que podia uma pessoa estar tão próxima do Senhor, né? Que foi Judas, que apesar daqui da Bíblia relatar que o Senhor não escolheu ele, né? Ele tinha escolhido os 11, mas ainda assim Judas estava do lado do Senhor, né? Ele estava ali sentado ao lado do Senhor em todas as refeições, todas as palavras que o Senhor falava, ele estava ali, ele estava cuidando das coisas do Senhor, e ainda assim Judas conseguiu trair o Senhor. Como? O Tio falou que a gente é limpo, né? É lavado pela palavra, né? E ele estava próximo da palavra, literalmente, ele estava ali, ó, a palavra estava do lado dele, personificada, e ele não foi lavado. Ele não, e assim, né? Como? Mas o coração dele não estava apropriado, né? Por mais que ele estivesse ouvindo ali, a gente pode estar ouvindo sentado no nosso lugar agora e a palavra não vai lavar, porque a gente não permite, né? A gente não tira as vestes, né? A gente continua dentro da nossa condição, do nosso olhar crítico, da nossa forma de analisar. Então a gente tem que cuidar muito do nosso coração, né? E aí, nos versículos 18 ao 21 do capítulo 13, fala assim, João. do João 13, né? Não falo. Deixa eu ver se é isso. Só o 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um entre vós. Então ele se angustiou em espírito, né? Ele ficava muito chateado com o que estava acontecendo, né? Naquela condição ali de Judas, mesmo Judas estando ali do lado dele, né? Então a gente tem que cuidar muito do nosso coração para a gente não cair nessa condição de traição. A traição ali no caso de Judas era mais pesado, mas assim, o Senhor dá uma palavra pra gente, se a gente não é simples, não pratica, ou fala que vai praticar e não pratica, ou não ouve, né? Não tem simplicidade para receber, de certa forma a gente está traindo uma direção, a gente não está sendo um com o Senhor, né? O que o Senhor está falando pra gente, a gente não é um com Ele. Então a gente tem que guardar muito no nosso coração, porque isso angustia o Senhor, né? Deixa angustiou-se em espírito, né? Senhor Jesus. Amém. Mas isso tem como, apesar de Judas estar seguindo de perto, né? A gente pode ter outro exemplo, né? Timóteo com Paulo, ele era um em tudo, né? Ele era um... A gente pode ver em 2 Timóteo 3:10, para a gente poder, apesar de Judas estava lá do lado, né? Do Senhor Jesus, e não ter seguido os ensinamentos, não ter seguido a palavra, não ter aberto o coração, permitiu o Senhor lavar. O 3:10, 2 Timóteo 3:10, mas tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aí o 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Timóteo era um com Paulo, né? Em tudo, olha só, no ensino, né? Então tudo que Paulo falava, Paulo estava com a palavra profética naquele momento, então tudo que Paulo falava com ele era um, ele não questionava, né? Então ele seguido de perto, então ele seguiu de perto Paulo no ensinamento, tudo que Paulo ensinava, no procedimento, né? Amém. Então como Paulo se comportava nas situações, fossem elas positivas, negativas, na bonança, ou seja, na luta dele, né? Senhor Jesus, os propósitos, qual que era o coração de Paulo? Era pregar o evangelho. Amém. O foco dele era pregar o evangelho. Para os gentios ele peitava o que tinha que peitar, ele entrava onde que tinha que entrar, preso, barca afundando, ele estava
palavra de todo mundo. E esse era o propósito, esse coração de Paulo, né? E Timóteo reconhecia isso, e era um com ele. Na fé, na longanimidade, no amor, na perseverança. Então, a gente vê que esse é o caminho. A gente tem que ser como Timóteo. A gente tem que reconhecer o coração do Senhor, reconhecer o coração do apóstolo, conhecer, né? E ser um com ele no propósito, no procedimento, na fé, Senhor Jesus. Porque às vezes realmente, né, vão ter várias situações, mas se a gente é um com o apóstolo, o Senhor vai honrar a gente. Amém. Não na nossa condição, né, mas porque a gente está sendo um, porque a gente está sendo simples, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Nosso Senhor Jesus. E a gente tendo comunhão, eu e o time, né? A gente vê que tudo é a palavra. A gente tem que ir através da palavra, né? A palavra é que lava a gente. Amém. A palavra que nos faz gerar o sentimento, né? O amor pelos irmãos. Amém. E assim, o irmão Pedro tem falado muito de os adolescentes. Porque os adolescentes? Porque os adolescentes? E aí eu ficava assim, todos os irmãos eu creio que estão sendo um com a palavra, né? Que estão sendo um, mas a questão dos adolescentes é a prática. Porque os adolescentes, sim, eles ainda estão começando a caminhada, né? Na vida cristã. Mas eles são práticos. A gente vai falar com eles assim: ok, então agora nós vamos orar pelas pessoas na rua. Como que a gente vai orar? Escolhe o número de 1 a 4. O Senhor vai te dar a sua experiência. Eles não querem saber. Chega na pessoa, pode orar, você pode. Então escolhe o número de 1 a 4. Eles não querem. É assim, é prático. O Senhor está falando para a gente fazer assim, então vamos fazer. Não tem mais comportagem com livros, vocês vão vender mais livros agora, pães e peixes. Porque essa é a direção do Senhor. Amém. Então vamos fazer assim. Então, e isso ganha o coração do Senhor. Amém. Porque a direção que o profeta nos deu, que o apóstolo deu, a gente segue. Amém. E aí isso ganha o coração do irmão, né? Ganha o coração do Senhor. E aí o Senhor avança. Amém. Porque a gente está sendo um no que Ele está falando para a gente hoje. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Voltando lá em João. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Muita coisa, né? Estou perdido, meu Jesus. O Senhor deixou um novo mandamento para a gente, né? Que o meu time leu aqui. Primeiro vamos ler do 31 ao 35. Quando ele saiu, disse Jesus, 13 e 31, continua no João 13, 31 ao 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificar-o-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Senhor Jesus. Amém. E esse mandamento é maravilhoso, né? Os ameis uns aos outros. Mas como que a gente vai amar uns aos outros, né? De onde vem? É fácil a gente amar o cônjuge, o filho, os pais, mas é muita diferença para a gente, humanamente dizendo, amar todo mundo aqui. Deve ter 50, 60 pessoas. Como que a gente vai amar um ao outro aqui? Realmente assim, humanamente, não tem jeito. São várias histórias, né? São pais diferentes, vários. Então, assim, o caminho é a palavra. Amém. Para ser direto, é a palavra. É só a palavra que consegue construir isso dentro da gente. E aí que a gente entra, né? Que fala da imersão, né? Tem que fazer imersão, tem que entrar na imersão, porque a imersão ajuda a gente a inculcar a palavra no coração. É através da imersão que a gente consegue gravar a palavra no nosso coração, não só na imersão, né? Quando a gente cita a imersão, que a imersão é o quê? É a gente ler, repetir, fazer um corinho ali para a palavra gravar na nossa mente, né? No nosso coração. E aí depois que isso acontece, a gente compartilha um com o outro, faz ou um grito de guerra, ou faz alguma coisa escrita, ora em cima dessa palavra, ganha um sentimento, né? E aí quando isso acontece, a gente passa a ter um viver de realidade, né? Amém. Sim. A gente começa a ser transformado.
E aí quando a gente começa a ser transformado, a gente passa a amar o irmão. A gente passa a servir. Antes a gente, não sei se os irmãos já tiveram a experiência de vir servir ou ter que fazer alguma coisa com certo irmão. E falou, nossa, vou ter que fazer isso com esse irmão. Vou ter que servir com esse irmão. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu não gosto desse irmão. Não. Jesus. E aí tenta fugir. Mas por quê? A gente tenta vincular as coisas no nosso amor natural, no nosso amor humano. A gente tem que deixar o amor de Deus trabalhar na gente. Senhor Jesus. A palavra, ela é Cristo, né? E Cristo é o próprio Deus. Se Deus é amor, então a palavra é amor. Então a forma da gente ganhar esse amor divino de Deus é através da palavra. Não tem outro caminho. A gente tem que inculcar a palavra no coração. Se a gente não fizer isso, não tem como a gente amar o amor. Esse amor que a gente vai falar que tem é humano. E aí qualquer coisinha que acontecer, né? Pisou no calo de Joe, ele para de amar. Se pisar no meu calo, eu paro de amar. Mas aí tem que ser o amor de Deus. Porque quando é o amor de Deus, você nem cala no pé, vai ter mais. E aí não vai ter problema. Pode pisar à vontade. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí o último hino que a gente louvou aqui foi o tecido de amor, né? O tecido de amor, a tecelagem, né? Ela é feita pela urdidura e pela trama. A gente pode considerar a urdidura que vem de cima como a palavra, né? Como o próprio amor de Deus, né? Por isso eu vim de cima. E aí essa palavra, esse amor de Deus nos preenche. E aí o que gera a gente ser preenchido pelo amor de Deus, esse amor ágape? A gente passa a amar o irmão. Amém. Aí esse amor que a gente começa a ter pelo irmão é a trama. Amém. E aí a urdidura com a trama vai gerando esse tecido, né? E aí vai entrelaçando. E aí vai criando essa conexão, né? E através dessa conexão, aí a gente começa a gerar o que a gente pode ser a base da vida da igreja. Porque a gente está amando um ao outro aqui, a gente está em unidade, a gente é um corpo. Cristo está encabeçando. E a vontade de Deus é que Cristo encabece. Cristo está encabeçando. Ele fazendo a vontade dele aqui na igreja, ele vai fazer em toda a terra. Amém. Aí, Senhor Jesus, ninguém vai seguir a gente. Ninguém pode nos parar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Mas isso primeiro tem que partir de dentro de casa, Senhor Jesus, do nosso viver. Infelizmente, a nossa condição humana hoje, ela não permite que a gente tenha um viver igual os apóstolos tinham lá, diariamente partindo pão de casa em casa, porque tem a vida secular, né? Porém, dentro da sua casa, você pode ver uma porção ali. Senhor Jesus. Porque se não for assim, se a gente for esperar chegar na sexta-feira, no sábado, no domingo, a gente não vai conseguir ser preenchido desse amor de Deus. A gente não vai conseguir edificar a igreja, porque eu não amo o irmão. Então a primeira coisa que o irmão me questionar aqui, eu já vou virar as costas. Não vou reunir mais. Eu vou ficar um mês sem ir na reunião, vou ficar bicudo. Não é isso que o Senhor quer. Amém. Ele quer fazer a vontade dele aqui na terra. Mas ele precisa usar a gente como vaso, como direção. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então vamos ter esse momento de imersão, acordar de manhã, alimento diário, durante o dia fazer imersão, entrar na palavra. Amém. O Senhor cada dia mais ele dá ferramenta pra gente, não ficar limitado, né? Falar assim, mas eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Tá bom, então toma imersão, toma o alimento diário, entra na palavra, lê, ora, vai ganhando sentimento, lê de novo, pede ajuda, a gente está. O corpo é para isso, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então vamos entrar na palavra. Amém. Que é o caminho que o Senhor deu para a gente hoje. Jesus. Senhor Jesus. Amém. Porque se não for assim, o Senhor não vai voltar. Amém. Ó Senhor Jesus. E Judas não teve a sensibilidade, né? O diabo colocou no coração dele. Ele não se lavou, ele não se esvaziou, ele não pediu ajuda. Depois aconteceu o que aconteceu. A gente tem que não tomar o exemplo de Judas, tomar o exemplo de Timóteo. Amém. Está no coração do apóstolo. Amém. Pregar o evangelho do reino a todas as nações para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, eu quero ser um com isso. Amém. Eu quero ser um com o que o irmão está falando. Senhor Jesus. Porque eu, na minha condição, eu não sei fazer nada, não consigo fazer nada. Ó Senhor Jesus. Estou pela misericórdia aqui em cima. Amém. Mas é por causa que o Senhor está falando. Então a gente tem que ser simples. Amém. Ouvir e praticar. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Aleluia. A gente pode compartilhar em pequenos grupos agora. Amém. Pequena porção.
Nossa Senhor, agora, Senhor Jesus. amém.